Todo o teatro de sombra no Oriente, seja na Índia, na China ou em Java, é um ritual, é um ato religioso, uma referência religiosa sempre a índices do passado ou a fatos ocorridos no passado. Eles pegaram as formas tradicionais dos humanos e deram características, vamos dizer assim, entre aspas, grotescas, né? Aquele que é o ombro quadrado, né? As formas todas distorcidas, né? Não são formas humanas, né? Segunda série, boa tarde. Hoje nós vamos estar fazendo um experimento de conhecimento físico. Quadrado, retângulo e algumas da cor branca, outras da cor preta, algumas maiores e algumas menores. Com as figuras que vocês considerarem diferentes, vocês vão ter que produzir sombras iguais. Não, mas não entendi. Agora é começar. No começo, eles não fizeram nada do problema que eu tinha proposto, né? O problema, eles começaram a fazer as figuras planas e faziam até idênticas, né? Faziam um bonequinho branco, um bonequinho preto e diziam, olha a sombra de um e do outro no plano, né? Daí a necessidade de a gente estar circulando, conversando com cada grupo. Bom, o problema está com essas duas figuras, nós temos que fazer o quê? Sombras iguais. Com essas duas figuras, sombras iguais. Vamos lá, Marcos, como é que você vai fazer? Você precisa estar adequando a proposta, não mudando a pergunta, mas falando ela de maneira diferente. Aqui, vocês vão pegar duas peças que sejam diferentes, aliás, tá? E vão fazer sombras iguais. Muitas vezes, a primeira hipótese que surge para a solução do problema proposto na atividade é de que a sombra é um retrato fiel do objeto na sua forma, tamanho e cor. Assim, mas aqui é 3 peças. E a professora falou 2. O teatro de sombras, ele funciona basicamente com 3 elementos. Uma fonte de luz, um objeto, uma tela. A função desse objeto é exatamente barrar a passagem de luz para produzir a sombra nessa tela. Embora a ideia de sombra seja formada no cotidiano, sua relação de dependência com a fonte de luz não costuma ser percebida. A sombra é inicialmente tomada como substância, algo que emana do objeto, que existe mesmo quando não há luz.
Para desfazer esta ideia substancialista, é importante o planejamento de um problema cuja solução permita que as crianças formem sombras utilizando uma fonte de luz e um anteparo. O trabalho com objetos de diferentes formas e cores permite que as crianças testem essas hipóteses. Assim, podem compreender a dependência que existe entre a sombra e a orientação do objeto em relação à fonte de luz. Essas peças que você pegou, elas são iguais ou diferentes? São iguais? Da cor. E a forma delas? São iguais. Então agora... Eu achava que a cor preta ia ficar mais sombra, mas aí depois eu fui percebendo que não. Embaixo pode ser o branco e o preto. Eles falaram em fonte de luz, eles falaram no sol, eles falaram na vela, eles falaram em diferentes fontes de luz, quer dizer, conceitos de física presentes. Mas a gente observa que a sombra ainda, neste momento, ela está ligada ao objeto. É difícil, mas melhor tentar. Fui mexendo com elas, inclinando, mexendo, deitando as peças, deixando elas de diferentes formas, aí até que eu vi que dava para fazer isso. Cachorro, o que que tem? Os dentes. Olha tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá. Essa não dá. Acho que eu já sei um jeito. Rapidinho pra mim. Rapidinho. Ó, conseguimos. Rapidinho. A gente pode fazer ele ficar fino, ó, ele é grosso, mas a gente pode fazer ele ficar fino igual um quadrado. Aqui não dá. Consegui. Foi tentando também, né? Até descobrir. Tudo fui tentando até descobrir, né? Quando a gente aproxima do chão é melhor. Para que o substancialismo desapareça, é preciso que as crianças compreendam a necessidade de uma fonte luminosa para a produção das sombras. De repente o sol saiu. Sumiu? Ó, solzinho, aparece, por favor. A gente parava e esperava chegar o sol, a gente começava tudo de novo. Opa, peraí, mas eu tô achando que ele tá chegando, né? Tá voltando o sol? Então vai lá pra você conseguir agora. O importante tá batendo o sol naquele lugar. Sem a luz não daria sombra. Mas pro alto fica assim. Quanto mais perto vai ficando maior assim. Certo, tá. Quanto mais pra frente fica maior, mais fica menor. Antes eu achava que não ia ficar igual, aí eu fui mexendo e consegui fazer as sombras ficarem iguais. E agora eu quero saber como que cada grupo conseguiu fazer as sombras iguais. De que maneira vocês colocaram as peças para que tenha a mesma sombra? Eu peguei e fiz assim, aí fez um pouquinho da mesma sombra. Eu fiz um de frente pro outro, porque assim dá a mesma largura. Você olhava que uma era preta e a outra era branca, mas quando você olhava no papel reflexo, você via que as duas eram iguais. Não importa a cor, importa que o sol tá batendo lá. Você coloca o círculo perto da luz e dá a impressão que ele é quadrado, não dá a impressão que ele é círculo. Porque se você colocar a grande em cima, vai ficar enorme. E a pequena embaixo, não vai dar sombras iguais. No teatro sombras tradicional, sombra era difusa se ela não estivesse próxima à tela. Então imitava muito o teatro de sombras, ele era só chapado na tela. Com o surgimento da lâmpada halógena, essa lampadinha aqui, o filamento dela é muito pequeno, você consegue produzir sombras
com nitidez mesmo próxima da lâmpada, né, afastando o objeto da tela. Por conta disso, você pode variar esses 3 elementos. Né? Você pode mover o boneco, né? Você pode mover a lâmpada e você pode mover a tela. Eu vou contar mais ou menos o fundamental da gente ter conseguido a sombra. A gente precisa do sol para sair a sombra. Se a gente tivesse na sombra, não saiu o que a gente queria. Por exemplo, isso aqui é uma luz. Deixar a luz, a gente consegue uma sombra, tá aqui a sombra. Não, a gente tem que ter uma coisa, um objeto, uma cobertura. Alguma coisa que a Bárbara está dizendo. Por quê? Porque tava sol. Porque tava sol, tudo bem. Porque a fonte de luz permite e o sol é uma fonte de luz, é como uma fonte de luz que ilumina muito mais do que uma luz dessa. A peça fica embaixo do sol. Daí como o sol faz a luz, a peça tampa a luz e faz uma sombra. Pode ser qualquer luz ou só pode ser a luz do sol? Se fosse só a luz do sol, quando a gente tá em casa, quando a gente estivesse andando, a gente não ia aparecer nossa sombra no chão. O guarda-sol, na verdade, é um pano que faz a sombra pra gente se proteger do sol. Qualquer luz pode fazer uma sombra com qualquer peça. Você fala objeto, quer dizer o quê? Em tudo. Qualquer coisa. Eu só queria dizer que basta ter alguma coisa pra atrapalhar a luz e chegar ao chão, daí o chão vai ficar com a parte escura. Será que é isso mesmo? Se você tivesse falado pra mim, o que é uma sombra? Sombra é uma parte que não tem a luz. Uma parte que não tem luz. Ai, vai ter pão, coisa chata. Aí quando começou, todo mundo ficou grudado, né? Aí eu tive que interromper e eles acharam ruim, né? Vamos, misture isso. Isso é esquisito, né? Isso pode acontecer? Não. A minha sombra nunca foi. E assim, e por que será que a sombra não pode fugir da gente? Porque Peraí. A gente está interferindo a luz, a nossa sombra fica do nosso lado. Então, tem um lugar de luz, é impossível a nossa sombra não aparecer. Professora, também minha sombra não pode sair, então ela já está fora do meu corpo, ela não está grudada. Ela não está grudada no seu corpo? Como que ele pode voar? Como pode costurar a sombra nele se a sombra nem existe? É só uma luz. Ao dizer que a sombra não existe, a criança rompeu com a ideia substancialista, já que passou a relacionar a produção da sombra com a fonte de luz. Aqui está mais perto da luz, fica maior. Aqui está menos perto, fica menor. A gente sabe assim, ele vai crescendo assim. Assim, se a gente põe perto da luz, vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí quando chegar perto da luz, pode estar desse tamanho, desse. Agora os dois grandes, esse daqui vai ficar enorme e esse daqui vai ficar pequenininho. Então tem que ser um menor em cima e um maior embaixo. O que está mais perto da luz fica claro e o que não está mais perto da luz fica muito escuro. Porque a luz não consegue ir para baixo, a luz pega pelos lados. Então fica esse borradinho em volta. O objeto, que é o boneco, ele é maravilhoso, né? Ele é todo entalhado, todo rendilhado, ele é pintado, né? Tem pó de ouro, né? Tem toda uma simbologia que quem está vendo não vê isso, né? Está vendo só a sombra dele. A pessoa que for fazer teatro de sombra, pode ser qualquer um, né? Que é só, não é tão difícil, né? Tem que ter na cabeça que o importante não é o objeto que produz a sombra, mas é a sombra que você consegue a partir desse objeto. Oi, igreja, eu vim rezar, tudo bem? Tudo. Deixa eu voltar para São Paulo.
O padre vem vir.